Me chamo Rafaela Dulce, eu estou aqui na aula 2 de História para falar um pouquinho da crise do feudalismo. Antes disso, eu preciso que vocês entendam o que é o feudalismo, né, de uma forma bem rápida, bem resumida, porque isso é só o start para que vocês busquem nas suas apostilas e nos livros a continuidade, para que vocês deem continuidade nos seus estudos, tá, gente? Feudalismo, ele era um modo de produção mais ou menos do século 13, 14, né? A gente está falando de crise no feudalismo na Europa, então a gente está falando também de feudalismo na Europa, tá? Era um modo de produção voltado para uma vida rural, tá, pessoal? Na qual as pessoas produziam para a própria subsistência e também voltadas à concentração das posses das terras estavam na mão de algumas pessoas que eram os senhores de terra, que tinham aquelas pessoas que trabalhavam para eles. Quem eram? Eram os camponeses, né, pessoal? Essa sociedade rural, ela era também estamental, ou seja, existia uma divisão nessa sociedade, tá? É como se tivesse uma pirâmidezinha, né? E ela fosse dividida, tá? Aqui, ó, no topo da pirâmide, nessa sociedade feudal, vai estar o clero, tá? Aqui, ó, nessa partezinha da pirâmide vai estar a nobreza. O clero, basicamente, eram os religiosos, né? Os sacerdotes, que eram eles, na verdade, que seguravam todo o regime feudal. E depois também, lembrando que a gente está falando de Idade Média, depois também a sociedade vai ser permeada, as ideias vão ser mantidas por uma igreja romana, uma igreja que hoje em dia a gente tem o nome de igreja católica, igreja romana, né? As ideias de um rei vão ser projetadas para a sociedade, as ideias vão ser difundidas, a sociedade vai agir conforme a igreja manda, mas ela manda depois pela cabeça de outra pessoa, mas isso é um próximo assunto. Agora a gente vai falar sobre esse regime que está em queda, qual que é o feudal, né? É aquele regime voltado para um modo camponês, um modo de produção para subsistência, né? Quando na verdade emerge um novo sistema que seria o capitalismo, porque nessa época começam a surgir as primeiras cidades, os primeiros burgos, né, que eram aqueles comerciantes que vendiam seus artesanatos nas feiras, né? Os camponeses também levavam algumas coisas para essas feiras que começaram a existir nas cidades. E aí, com o aparecimento das cidades, a vida no campo ela fica um pouco prejudicada. Os camponeses, tudo que é produzido no campo, fica um pouco prejudicado, perto do que está sendo produzido de roupas, vestimenta, de artesanato, pelos burgos, pelos comerciantes, tá? Uma coisa importante para falar na crise em que a Europa passa é que nesse período ela é sustentada pelo comércio das especiarias, né? O que seriam isso? Os burgueses eles eram sustentados pelo comércio das especiarias. O que seriam as especiarias? Cravo, canela, noz moscada, pimentas, enfim. Era isso que mantinha a sociedade europeia, tá? Esse comércio era basicamente trazido das Índias, né? Então todo o dinheiro arrecadado nos burgos, nas feiras, com o comércio dessas especiarias, acabavam sendo revertidos para o Oriente, que era onde eram fabricadas essas tais especiarias, né? Então a crise começa a se instaurar porque nada se produz aqui, tudo vem de um outro lugar. Eles precisam criar um mecanismo para sair dessa crise. E aí, o mecanismo qual seria? As grandes navegações, né? Pera lá, eu preciso sair daqui e buscar onde está isso. Nesse mesmo período do século XIV, que existe uma crise no feudalismo, eles pensam então fazer grandes navegações, conquistar novos territórios para buscar essas especiarias, tá? Eles acreditavam que a Terra era quadrada, então qualquer ponto que eu navegasse chegaria a qualquer outro lugar. Então eles traçaram uma reta, eles tinham os europeus, os espanhóis, portugueses, traçaram uma linha reta e chegariam nas tais Índias, que era da onde vinham os navios com as especiarias.
E não foi o que aconteceu, né? Os espanhóis chegaram na América e os portugueses, depois, um pouquinho depois, chegaram aonde, meu povo? No Brasil! No Brasil, gente. A gente vai começar no vídeo 3, então, falando quando os espanhóis chegam aqui, né? Na América. E depois o 4, ou se couber no mesmo vídeo, eu falo dos portugueses chegando ao Brasil. Só para fechar aqui a questão da crise, eu queria colocar aqui a solução, tá? Deixar bem claro que esse vídeo é para os meus alunos, é um complemento das aulas, mas que ajude qualquer pessoa. E aos críticos, entendam que é caseiro, a câmera de qualidade um pouco inferior, mas me vendo, meu bem, conseguiu ler, tá valendo, porque tá ouvindo a minha voz, tá pegando a diquinha para saber onde buscar. Então, a solução para a crise do feudalismo seria qual? As grandes navegações. Busca por novos mercados das especiarias,